bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Olá. Tá sucinto hoje. Estamos aqui no Pé de Pano Produções, Boa. esse complexo de estúdios capitaneado por Catito. Se você precisar de qualquer material audiovisual, câmeras, microfones, para fazer transmissão ao vivo, para fazer o seu clipe de música, para fazer o seu curso online, procure Pé de Pano Produções. Aproveitando também, e vamos agradecer as nossas patrocinadoras, apoiadoras do canal Contrapartida. Boa. Editoras Devir, Precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark Distribuidoras. Apoia as empresas que apoiam a produção de conteúdo nacional. Então, sempre que você for consumir um produto, priorize essas empresas aqui, que elas estão aqui fazendo de tudo para que a gente continue existindo. Perfeito, Osmar. Estamos com quem hoje? Estamos com o Felipe Silva! Olá! Que isso, que cara sensacional! Não sei se o Osmar falou do @contrapartida, @Fabiano Cabreira, Osmar Campbell pulou tudo, o Catito está maluco, porque o homem corre, ele sai falando, ele esquece coisa mais. É isso, mas tá aí, ó, o nosso Instagram, @contrapartida, tem os nossos pessoais, o Catito vai pôr aí, você segue. Filipão, como você está, meu lindo? Muito bom ter você aqui. Obrigado, tá tudo bem aqui. Aproveitando lindo. esse friozinho aqui que tá gostoso, né? Aqui, ó, Parece Tá essa que calor Tá. lá fora? Não sei, não sai daqui, tem 3 dias. Não, lá tá chuvinha, uma garoa feia. velho. Estamos trancado aqui, amarrado, preso pelo Catito, não nos mantém. Leia a breve sinopse do nosso convidado. Que isso, cara. Aqui, ó. O Felipe, ele é professor de física. Já tem aqui meu aplauso. O cara mais Obrigado. foda que eu já conheci na minha vida numa sala de aula era o meu professor de física, Rubi. Poxa. O cara chamava Rubi. Você É acredita? mesmo? Um monstro. Ele entrava na sala, ele chegava sem... Ele só passava na sala dos professores e pegava a lista de chamada. Aí ele chegava, aceitava, virava pra primeira pessoa da caneta e falava assim, presta a caneta. Ele pegava a caneta, fulano. Quem quiser sai, quem não quiser fica, abre o caderno e começa. Aí ele começa tudo de cabeça. E o cara começava a escrever na lousa, mas ele escrevia na lousa explicando, que sabe? Uhum. Isso é faculdade ou é o... Faculdade, física aplicada, né? Sabia que tinha um caso, eu vou falar, não sei se é verdade, um cara que assaltou uma moça. O Osmar? Eu? O cara assaltou uma moça na rua, roubou um carro, e aí ele usou a chamada pra justificar como álibi. Ele não podia ter roubado se ele tava na aula, e ele tinha frequência por causa desse esquema aí. Cara, porque o professor ele fez isso, o Eu já professor ouvi falar respondeu, desse vazou e esquema. foi... Exato. Fez o esquema, vazou, e aí, ó, o assalto foi 8, tá aqui, ó, 10 para as 8 eu tava na aula, que dura 50 minutos, como é que eu vou estar assaltado? Tá aqui minha chamada. Pô, mas é um álibi fraco, porque a aula tu não pode sair, né, cara? Você Mas podia... aí tem um documento, né, cara? E o professor? Mas e a testemunha? Ele tava com 30 pessoas, todo mundo viu ele lá dentro da aula? Quem que vai falar que não viu? Me viu da tua sala? Aquela história, né? Porque às vezes agora tem algumas salas que tem câmera, né? Tipo, então já Ah, pega não, já claro. faz tudo Eu ouvi junto, falar né? que isso é história antiga e tal. Ah, sabe? sim. E a galera usar a É frequência. que o professor faz isso porque a galera fica lá esperando. Se o professor deixa pro final, a galera não quebra, só fica lá enchendo o saco. O professor que vai falar melhor. Mas às vezes fala assim, não é isso. Fica lá enchendo o saco até responder a chamada. Aí o cara já fala, ó, é a chamada que você quer? Não, mas tá aqui, tá a presença, vaza. Porque o cara quer dar aula, Mas né? vamos pro Felipe. Felipe, você é professor de quê? Eu sou professor de física e de astronomia. Aí eu atendo tanto a turma de Fundamental 2 até terceiro ano de ensino médio. Terceiro ano de ensino médio. Então, É mais preparação de mas Enem, tem- tipo isso. mas, Também, velho, preparação de Enem, né? Preparação de Olimpíadas Científicas. Peraí, astronomia e ensino médio? Sim, Tá louco? sim. Escola de rico. Escola de rico? Duas línguas, né? Escola de duas línguas, né? Playboyzada? Playboyzada? Ah, aquela história, né? Eu atendo as aulas, né? Quem tá lá dentro, às vezes não pergunta, né? Ah, mas não é, então, escola pública. Não é escola particular. Tá. Mas muito particular. Muito particular. Escola particularzíssima. Particulado ou particular? Não, o moleque sai astronauta. Não, mas é aqui pertinho, inclusive, o colégio, né? Moleque sai astronauta. Que aqui pertinho, no colégio etapa aqui da Ana Rosa. E qual é a hora de fazer a chamada? Oi? A hora de fazer a chamada. É na primeira aula. Já entra lá, já Primeiro minuto, né? Primeiro minuto, já entra, começa, pá. E às vezes assim no sexto ano eu gosto de brincar, né? Que a garotada fica meio animada, né? Tipo, toda... Quer fazer aquela animação, a bagunça, eu já começo falando, ó, eu vou entrar no modo caótico. Aí eu já começo falando de um número totalmente aleatório. Começa pelo 2, 3, 4. Aí eu achando que vai ser o 5, eu falo 15, 16, 17. A galera já começa a ficar louca, né? Fica tudo perdido, assim, né? Na chamada. Aí já fica quietinho, já começa a dar Saúde aula. mental da galera, Pô, ansiedade. essa galera, o professor de física e astronomia é uma galera que meio maluca, né? Meio não bate muito bem, né? Fora foi uma turma... Olha, Não, assim... O cara pra gostar de física... Porra, eu gosto, cara.
Ah, você gosta? Então... Meu pai é professor de física. Tá vendo? Não, mas você aí tem nepotismo. Cara, eu Você estudei, foi contaminado. Eu fui pra elétrica, entendeu? Eletrônica. Você tem que saber. Fala de tração, Matemática e de atrito, de o peso do que desce no ângulo. Você tem que calcular o ângulo, com atrito, a força da gravidade 9,8 ms. Uhum. Peraí que tá dando um cãibrozinho aqui no cérebro das marcas. Direito. Ele não entende número de número, não. Não, nem que me dá cãibra. É que isso não significa nada. Tem importância nenhuma. Você quer os 30%? Chega pra ganhar Foda-se. dinheiro. Meu amigo advogado, ele só sei fazer 30%, amigão. Minha conta é vezes 0,3. Só essa Mas conta. tem bastante física que eu vejo que trabalha com um pessoal de direito, que é o pessoal que faz perícia, né? Que tem o policial que faz polícia científica, faz investigação, né? Aí você Mas eu paga acho que alguém isso pra não é a fazer galera projeto. formada em direito, né? Eu acho que tem uns cursos técnicos pra isso. Tem o pessoal, Eu sei mas... que delegado não faz isso e tem que ser advogado. Tem que ter curso de direito, na verdade. Mas, por exemplo, quando tem concurso público, né, você pode... Tem de acordo com o teu currículo, né? E aí você pode prestar. Então, por exemplo, tem vários colegas meus que se formaram em física, né? Depois foram prestar, estão em polícia científica, estão trabalhando e tudo mais. Tá. Entendi o perito que você tá falando, que tem o perito no julgamento, que é um profissional que o juiz Verdade. elege, né, pra Mas dar... esse cara não é Perdão. formado em direito. Não, esse cara ele pode Ele é ser, técnico, ele né? tem que ser formado ou Na ser área técnico dele. na área Sim. na qual o juiz precisa Lógico. daquela informação. Exatamente. Isso é muito da hora também. Eu fiz um curso desse aí também. Já? É legal. Pra ser o quê? Pô, se tiver alguma ação que envolva agricultura, acontece muito, os caras... Já te chamaram, já? Não. Deixa eu te falar. Fica só na sua aqui que eu vou... Às vezes você compra uma semente para plantar na sua fazenda. Você plantou uma área e tem uma área que não nasceu. Aí o cara processa o cara dono da semente. Aí o juiz manda o perito ir lá ver se o problema é na semente ou o cara fez algum manejo errado também. Então aí o engenheiro agrônomo não entra nessa com o perito, no caso. Mas não é tu. Podia ser eu. Entendi. Só nunca chamaram. Tá vendo o que eu tenho que Tem que passar se aqui? inscrever. Eu entendo. e tal, Você tem que ir lá no fórum, vai lá com o juiz, dá o currículo, É um né? Aham. E é essa palhaçada aí que um ajuda o outro e fica É sempre os mesmos, um cara. trabalhão. Deixa meu protesto aqui. E tu dá aula pras crianças, então, cara. E tem uma coisa dos caras da exata ser meio louco ou não? Oi? Desculpa? O professor de exata, física, tá vendo? Ó, Ah, olha bem pra cara dele, ó, Catito. Nossa, ó, é a cara dele, ele tem assim, Isso, coitado. Que isso, tô Você, brincando, assim, tô brincando. eu já começo a puxar assunto, às vezes começo a bater um papo com a garotada, né? Que eu sempre falo pra eles assim, entre sala de aula, eu falo, olha, aqui a gente vai ver coisa que não é só pra vestibular, não é só pra, tipo, é pra vida de vocês, né? Tipo, às vezes vai aparecer alguém na vida, vai perguntar alguma coisa do nada, né? E aí você tem que Silvio lembrar. Santos. E a pergunta vai 1 milhão. Cara, o William Pois é, né? fala a força da Exatamente. gravidade. Não, foi quando o quê? Faz umas 3, 4 semanas. Eu tava voltando, acho que de casa, assim. Tava voltando do colégio e tudo mais. Aí encontrei uma ex-aluna, assim, passando na rua. Ela virou pra mim e perguntou: professor, tudo bem, tudo? Me responde uma coisa, por que A os voz furacões da aluna, têm A voz da formato circular e tudo mais? Caraca! Aí eu olhei Do nada. assim, do nada, eu falei, mano. Eu falei, Calma. Parêntese. parênteses. Não é do nada. Você é um professor de física. Ah, tá. Ah, Ela não faria essa é pergunta assim. pra mim. Ah, não sei, né? Eu não sei. Tá. Mas prossiga, e você aí? tava falando do furacão, Não, aí né? sentamos, conversando. Assim, na época eu tava mexendo um pouquinho com fluido, né? Dando na aula, expliquei um pouquinho, tudo mais, né? Aí foi até já conseguiu responder, tá legal. Era isso que você queria? Era, então tá de boa, né? Aí continuou. Mas era uma coisa que eu brinco com o pessoal, assim, falando, às vezes tu tem que estar, assim, conhecimento no Pode chegar nisso, né? Tipo, por que o furacão tá Não, ela Ah. provavelmente passou por alguma situação que ela precisou dessa informação, lembrou de você, falou, dia que encontrar, eu pergunto. Aí lá eu falei, perguntando, foi isso? Né? Foi desse Eu jeito. sou gênio, mas sou babaca. Exatamente. Ah, Não, eu falo Eu pra acho- eles, né? Tipo, conhecimento nunca é desperdiçado. E por que o guarda. furacão tá falando? Agora tu me pegou. O que eu respondi na época? Ah, Putz. cara. É... É um fenômeno físico que ocorre devido a forças contrárias que se... Não, exatamente. Exatamente. Ó, da resposta, isso aqui já é o meio certo, viu? Começou Sim. assim, já dá o meio certo. Não, e tem a questão, quando você tem, por exemplo, massas de ar, se essas massas de ar tiverem camadas de viscosidade diferentes, o encontro delas pode gerar um movimento circular, né? Tipo, A pressão também, né? isso, é. diferença de pressão, tem tudo aí. É que aí quem vai falar melhor do que eu é meteorologista, eu só sou
Que é uma outra área da física. Não deixa de ser física, né? Mas são sub-áreas. Sim, são sub-áreas, são diversas áreas. O cara né? que se forma em física, ele não é meteorólogo, né? Não, tem... Meteorologista. Meteorologista. Não. Tem que fazer uma especialidade. Tem um Tem. curso, tem a graduação em meteorologia. Ah, não é nem físico. Não é nem física. Não é nem físico. Mas você pode, por exemplo, fazer física e depois fazer mestrado, especialização em meteorologia e tudo mais, né? Isso dá pra fazer. E meteorologia é uma coisa, e astronomia é outra coisa. É outra coisa. E astrologia é outra É outra. É outra coisa, exatamente. Todas Não com o mesmo não- nível de critério técnico. Cara, ó, eu vou defender a astrologia. Ai. Eu vou defender a astrologia. Vixe! Ó, aqui que um cara conhecedor da Vixe. astronomia já Eu vou já até a botar reação foco no dele. professor. Vixe! Foi. Cara, você Vai. sabe. que eu A gosto. origem da astrologia é a astronomia. Ou seja, antigamente só existia um. A astronomia era só astronomia. Tá. Beleza? Uhum. Só que já era o estudo dos astros. E Tá. os povos antigos, se a gente falar de incas, maias e egípcios, Tá. estudavam o comportamento das pessoas e das plantas e do planeta em função da posição dos astros. Tá. O que cagou foi o horóscopo. Entendeu? Pra onde caminhou o horóscopo? Ah, esse negócio. É aí Tá. que veio a viagem. Tá. Mas a astrologia, ela tem origem também na astronomia. Então, Tá. assim, cara, Nossa, mas... lógico, pode pegar estudar qualquer povo, Não, Inca, mas Maia. A Lua lua influencia a lua o mar. influencia o mar. E as plantas, cara. Mas assim, influencia o mar, mas assim, a gente fala, a astronomia ela seguiu uma metodologia científica, seguiu um procedimento. A gente fala que a astrologia foi uma estrutura que ela parou no tempo, né? Tanto que a gente considera a astrologia como uma pseudociência, não como uma Lógico. ciência em si, Ela né? iniciou em cima da astronomia, como eu disse, aí depois Aham. descambou pro horóscopo do... É uma parada de misticismo. Aí virou de misticismo, fé, exato, de- exato. Não, de- e tinha uma coisa, né, que antigamente no... Mas as coisas que envolvem fé não é pra ser respeitadas, não? Não, é... Tá segurado. E aí? Outra coisa é você querer jogar isso na ciência e dar como uma ciência exata. Uhum. Sim, Entendeu? claro. Exatamente. Nenhuma ciência é exata. É que eles usam... Nossa, mano. Cara, olha a física fazendo assim. Vixe Maria. Ah, tá maluco, meu brother? Ai. Que isso, cara? As Se pessoas... der uma regra de 3 pra ele fazer aqui, não sai nada. pessoas Você acredita? Vixe Maria. Mas Se der uma regra de Deus, eu falo, depende. Que elementos são esses? Ele vai advogar pra regra de 3. É isso. Cara, ó, eu gostei do que você falou da parada. Mas a origem, cara, é igual você falar assim, pô, o cara virou piloto de Fórmula 1 e a origem dele foi que ele um dia se montou num cavalo e pilotou cavalo. Não. Uma coisa, pô. Os caras, os maias, os incas, as aztecas, cada um tem a sua ciência, desenvolveu a sua parada. Todos eles Existem estudaram. semelhanças entre todos eles. Mas a astronomia surgiu, junto com a astrologia, na junção dessas coisas todas. É que depois escalou pro lado místico. Não, é que E você aí, vê que a tem uma astronomia época do ficou ano física. que o Sim. sol tá em determinado lugar, Sim. então gera a É. luminosidade que É vai que gerar a primavera, verão, outono e inverno. isso. Não, é que tem também uma coisa que é o seguinte, você pensar na antiguidade, todas essas ciências estavam começando a ser desenvolvidas. E Boa. cada uma foi aprimorando o seu caminho, da sua forma. A astronomia, né, ela acabou utilizando a matemática, a geometria, Exato, física, química, diversas outras áreas. E a astrologia a gente fala que é Parou. uma situação que parou. Foi né? pro lado místico. É, exatamente, né? Que evoluiu tanto quanto as outras áreas nessa direção. Obrigado. Eu adoro quando alguém faz advogado do diabo. Muito Divertido, obrigado. né? Existem trabalhos científicos. Qual é o que gera mais meme? Aí a gente vai ver a É utilidade. a Nazaré de Câncer. A que- gente vai ver qual é a Meu utilidade Deus na do céu. sociedade e aplicação atual. Qual que tem mais meme? Qual que dá mais risada durante o dia? É isso. Caralho. Não, mas tem um... Caralho. O meme na sociedade atual aplica, tem um resultado melhor do que a astronomia física. Não, mas tem um meme que eu adoro, né? Tipo, Caralho. que aí o pessoal, como é que a astrologia considera os planetas, né? Aí aparece uma foto de Mercúrio falando, eu vou afetar hoje a vida da minha tia Micora. É isso. Hoje eu vou acabar com a vida da Aurinha. Exatamente. Saturno lá longe. Tô alinhado contigo pra ajudar aqui na tua lua em câncer. Porra, cara, não fode meu pau. Existem trabalhos científicos que provam, cientificamente, que não tem relação, que não fecha a conta, querido. Então tu não acredita, Desapega, tu não acredita em Deus, abandona. então. Fala isso pras religiões. Vai falar isso pra religião, então. E aí? Beleza. E aí? Se você falar, eu acredito, é uma crença. Fé, Não, fé. parabéns, eu Fé. Não, vem falar. Fé, mas funciona. Fé. Mas existe. O que existe? Quem fala aí que a astrologia. Ué, é fé, a fé da outra É, pessoa, pô, pode ser cara. fé?
Tu é contra a fé dos outros? Pesou. Fé. Jogou para a séria. A fé tem limites. Jogou para a séria. Não, tá no teu que pera aí, calma. Deixa eu ver. Não sei. Então beleza, então acredita. Professor. Segue lá, segue acreditando. Fácil. Quando você conversa com alguém que não é da área do direito, da argumentação, das falácias, tá o cara, vendo, tá ele vendo. se quebra, o argumento vai se quebrando assim. Não, mas ó, tem uma Não coisa tem uma estrutura. mas tem uma coisa que acontece, às vezes, tipo, que às vezes acaba surgindo essas discussões, principalmente quando a gente tá falando de astronomia, né? Que aí o pessoal fala, mas eu acredito nisso aqui. Eu falei, não, ó, tudo bem, você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar, tipo, em batata voando na rua? Pode. Eu acredito também. A questão é, a gente não vai falar aqui dentro da sala de aula, não vamos falar, tipo, de ciência, vou falar de fatos científicos, Lógico. né? É que, tipo, não importa... Dados. Até acho que o pessoal do Meteoro Brasil fala, não importa o que eu acho, importa o que eu sei que tem isso aqui, segue desse jeito, né? E aí a gente vai começando a mostrar, né? Tipo, mostrar como é que um cientista pensa, né? Como que, principalmente pro pessoal ser mais novinho, né? Eu tenho fé que esse vídeo vai bater 1 milhão de views. Amigão, deixa eu falar. Como você vive? Você pode ter fé, mas ó, vamos conversar aqui, ó. 1 mais 1 mais 2 aqui, uma conta não fecha. Professor, tem coisa que dá pra aprender ainda em física? Com Hoje em certeza, dia, hoje com em dia. certeza. O que Não, tem mas de você novo? que não sabe nada, aí você pode aprender. Não, eu tô falando uma coisa nova. Tá, descobri. Olha, nesse exato momento eu fico brincando com a garotada que eles estão tendo uma overdose de imagens astronômicas. Porque teve o lançamento do telescópio James Webb agora no finalzinho de dezembro, início de janeiro, né? E, assim, eu brinco que com eles é como se, tipo, a gente tava observando o universo com um instrumento astronômico já avançadíssimo, que é o telescópio Hubble. Que é um telescópio da década de 90, que foi projetado na década de 80, toda a tecnologia. E tá fazendo descoberta até hoje. E nesse exato momento, a gente tem um telescópio que foi pensado em 2010, foi lançado ano passado, e provavelmente, né, a gente vai ter aí tecnologia para os próximos 30 e 40 anos. Considerando que a tecnologia avança de forma exponencial, né? Cada ano, 10 vezes mais do que o ano passado. É sempre assim, então... Não, por exemplo, teve uma imagem que saiu uns 3, 4 semanas agora disso, né? Que quando eu vi, eu tava entrando na sala de aula, eu tinha visto no celular e falei, meu Deus, vou mostrar pra garotada, que era tipo imagem de 2 estrelas se colidindo. Só que quando você vê a imagem, parece que é como se fosse um monte de casquinha de cebola, um monte de concha ao redor. À primeira vista, quando você vê aquela imagem, você fala, putz, às vezes é defeito de imagem, alguma coisa assim. Aí fala, não, isso foi visto pela primeira vez. Tipo, por exemplo, não sei se vocês estão vendo ali aqui o detalhe ali da madeira. Essas conchinhas, como se fossem as conchinhas, só que no meio tem 2 estrelas. E cada vez que essas estrelas se encontravam, que é uma orbitando a outra, gerava uma nuvem de gás e poeira que expandia uma casquinha. Então, pela quantidade de casquinhas, você conseguia encontrar o tempo que essas estrelas estavam orbitando uma ao redor da outra e quando elas estavam se encontrando enquanto o material estava vegetando. E, tipo, isso nunca tinha sido visto. Foi, tipo, visto agora com James Webb. É igual você calcular a idade de uma árvore pelos Exatamente, exatamente. Foda, esses caras do Photoshop são muito bons, né? Arregaçam. Aí junta com um roteirista bom, porra, você acredita em qualquer coisa. Não, já viram ficção científica o babaca, negócio. velho. Aquele buraco negro, aquela imagem pela primeira vez do buraco negro, né? Aquela ficou... Sim, agora a gente já tem 2 imagens, né? Que é o buraco negro de M87, que é aquela primeira imagem que saiu em 2020. E as piadinhas? Como é que você fez as piadinhas? E agora do centro da galáxia, né? Tá bom. Não faça. Eu tô de boa. Tá bom, se controla. Se controla. Eu tô tentando me Cara, controlar, você se controla. Eu tô de boa, sou coreano. Que filha da puta. Aí, tá vendo? Bem tranquilo. E é isso aí, o duro é isso aqui, o especialista, o cara que entende tudo que tem que olhar. Tem que aguentar isso. Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas vamos falar agora da importância da ficção científica nos jogos de tabuleiro. Tá, não tem importância. Tem? Porra, pra caramba, gente. Mas você acha que é necessário um jogo estar certo pra ser divertido? Depende do que você quer mostrar e do qual que é a intenção do jogo, né? Se a pessoa sabe a informação, né? Porque Se se a ela pessoa sabe a sabe a informação tá informação- na terra, já deixou de ser divertido. Mas às vezes tem uma coisa que é o seguinte, às vezes a pessoa pode aprender com o próprio jogo, né? Pô, é. Uma coisa que eu gosto bastante de falar, que até a gente tava comentando 2 jogos, né? Que esse daqui, o Terraform Mars, que é um jogo que pega mais um pouco da extrapolação da ficção científica, né? Tipo, que a gente conhece hoje que pode extrapolar. E tem o Em Busca do Planeta X, que é uma coisa, tipo, mais parecida com o que um astrônomo, uma pessoa que tá fazendo observação do céu faz. Que é, tipo, é literalmente o trabalho de um astrônomo, tipo, de você deduzir, investigar, discutir em pares. E por aí vai, né? Então depende muito da tua
Depende muito da intenção que você tem. Você conhecer, sentar e Expectativa jogar. que você tá daquele jogo. Exatamente, né? Você já jogou todos eles. Já joguei todos. O único que ainda tô... Assim, eu joguei sozinho, mas ainda tô conhecendo é o Apollo, né? Que foi esse daqui, que chegou... Tá. Eu achei, tipo, numa promoção, mas é um dos únicos jogos que eu vi que conta a história da missão Apollo 11. Que você tem 2 equipes, uma equipe tá dentro da nave e a outra equipe tá no centro de comando. E a única informação que eles podem passar um com os outros são com sinais elétricos, que é representado por tokens no tabuleiro. Caralho, que louco. E aí é, tipo, lembra um pouco... Mas os sinais elétricos eles agem como se fosse código Morse, coisa assim, não? São pequenos sinais que vão indicar, por exemplo, se a nave tá com algum problema, se tá com algum defeito durante a viagem. E é a única informação que eles têm pra fazer a missão com sucesso. Que foi exatamente o que o pessoal fazia nas missões Apollo, né? Mas a Apollo 11 foi que não deu certo, né? Não, foi a 13. Que isso? Já matou os caras da Apollo? A 13 que explodiu? Não. Não. Não, teve assim. Quem Apollo... explodiu foi a Challenge. Não, teve a Apollo teve o 1, Apollo que que foi a... Foi o foguete que ele não saiu, né? Tipo, estavam fazendo testes... ele pegou fogo, matou os 3 tripulantes. Só jogaram o negócio pra cima, né? Não, nem saiu do chão. Esse é do chão. Nem saiu do chão. Explodiu no chão. Não, pegou fogo. Pegou fogo. Eles estavam fazendo um teste, estavam os 3 astronautas dentro, começou a pegar fogo, e na época o pessoal não tinha noção, tipo, de material que podia se afastar com chama, né? E os 3 astronautas morreram lá dentro, né? Presos. Mas aí depois... mas Apollo 2, como é que foi? Aí da Apollo 2, se não me engano, até a Apollo Vamos pra Apollo, 6 vamos ou ver se ele sabe 7, do elas não foram tripuladas, porque eles fizeram toda uma investigação pra descobrir todos os defeitos Boa. e pra falar, ó, não vai E se a acontecer de gente novo. testar primeiro sem as pessoas dentro? O que vocês acham? E aí teve a Apollo 8, a 9... A família dos 3 lá. É legal, hein? Aí teve a Apollo 8, a 9, a 10 e a 11 que chegou na Lua, teve a 12, a 13 que deu o acidente no meio do caminho, mas eles conseguiram resgatar, e foi até a Apollo 17. Apollo 17 chegou onde? Em Marte? Chegou Não, junto? chegou na Lua. Chegou na em Lua. outro sol, habitou outro planeta. Não, Foi inclusive... tudo pra Lua? Foi, inclusive graças a as missões Apollo que a gente comprovou a hipótese de que a Lua foi formada em conjunto com a Terra, né? Enquanto ela estava se Foi um formando... grande impacto, saiu um pedaço. Né? Exatamente, que eles conseguiram achar rochas muito parecidas com as rochas lunares. Muito parecidas. Muito parecidas, não, idênticas, né? Então, idênticas. Isso Será que elas não saíram da Terra mesmo? Eu amo Fica a pergunta. Será que eles realmente foram pra Lua? Você acredita? Então, eu ia falar isso. Você acredita Eu ia perguntar completamente que o homem Lógico. pisou na Lua? Hoje nós vamos falar a verdade O cara se o homem traz foi à uma Lua pedra ou e não. fala assim, ó, é da Lua. Aí já ia chegar Você e sabe é que não é do- exatamente igual, mas tem Não, no mas quintal tem- aqui, Só né? que é de Michigan. Não, inclusive... O cara fala, essa pedra trouxe da Lua, deixa eu ver. Mas tem um igual no meu quintal. Cara, o Então a avanço, Lua foi feita o da avanço Terra. dos filmes de Hollywood foi muito simultâneo, cara. Ali, ó, Hollywood tava no auge ali pra produzir aquilo ali, cara. O que você acha, professor? Você botaria a mão no fogo pra essa Olha, informação? assim, vou ser honesto. A gente tem informações mais do que suficientes pra mostrar que, tipo, foi. Não só, tipo... Ué. É só parar pra pensar, Era por a mesma exemplo... pedra. Não, mas ó, para pensar o seguinte. Era a mesma Se pedra? fosse uma situação de conspiração, as um primeiras tijolo. pessoas que primeiro contrariariam seriam os russos. Os que tava naquela os questão da caras corrida mentiram. espacial. E quando eles chegaram, eles falaram, não, vocês foram. Mas às vezes alguma coisa calou eles também, eles fizeram junto. Nessa época aí fizeram mesmo junto. E aí vezes tinha teve que querer esse a... comum. Eu acho que teve nos anos 2000 agora, que teve 2 sondas que estavam fazendo mapeamento em alta resolução da Lua. E aí, nesse Não, mapeamento... mas agora não vale mais. Às vezes foram depois Não, mas colocar lá. ele falou que achou, a bandeira tá lá, é isso? Não, sim. não só a bandeira, os É. trajetos dos jipes, os locais onde foram lançadas as Tem naves. recipientes que Tem o Google Moon, não tem? Tem um Google E Moon. dá pra pra ver as coisas Dá lá, pra ver, né? dá Tem pra ver, estruturas exatamente. que repelem a luz de volta pra gente, que a gente deixou lá, né? Que Não, os e caras você mandam vê laser de isso, volta, que a né? gente- Fabiano, os caras deixaram as pegadas lá e o vento não apagou. É. Todas as pegadas ficaram lá. Nenhuma outra criatura passou lá e tirou a pegada. Ah, cara. É, porque não tem vento, né? Quando tem atmosfera, aí não dá. Então né? por que o cara soltou a bandeira não tá chacoalhando lá até hoje? Então, é que ela tem um negocinho preso dentro da bandeira. É tipo uma espécie de uma... Uma hora que solta, ela chacoalha. Tinha que continuar chacoalhando. Por que parou de Não, chacoalhar? mas não chacoalha, ela vai ficar paradinha lá. O jeito que ela foi colocada lá, continuou. Isso, cara. Tem uma pergunta. Por que parou de ir pra Lua? Oi? Não, então, Custo. Basicamente custo. Porque assim, pensa, quando começou a corrida espacial, tinha aquela questão. A diferença entre um foguete e um foguete e um míssil intercontinental é o destino de chegada, né? É. E aí o que aconteceu? Peraí, você entendeu isso ou não? Entendi. Você entendeu? Por quê? Explica então, vamos ver.
Explica. O que ele quis dizer com isso? Porque é muito mais barato, se for pra gastar o mesmo dinheiro, eu prefiro bombardear alguém. Não foi bem isso. Não foi bem isso que ele quis Não, dizer. é que assim, a mesma tecnologia que você explica mandaria direito. alguém pro espaço, é a Você mesma mandaria tecnologia uma que você bomba pode pra alguém. colocar um míssil intercontinental. O foguete, você manda alguém pro espaço fora da Terra. Sim. Pra você entrar em órbita, é como se você desse um tiro de míssil lá pra pegar na ponta e colocasse mais força e errasse a Terra, entendeu? Então ele erra, a Terra cai em volta e fica em órbita. Mas e É, a aí, mesma, não foi o que eu falei? é o mesmo princípio, só joga mais longe. E qual a questão em relação a isso? E aí o que aconteceu? Chegou na Lua, foi a verdadeira festa, tipo, mostrou, ó, nós conseguimos chegar, nós temos tecnologia, né? E só que depois de um certo tempo começou a perder muito, que eu ia falar agora, começou a perder muito impacto na questão da sociedade, tipo de mídia, de nossa, a gente chegou na Lua e tudo mais. E aquela questão, você tem custo, você tem emissão, você tem interesse científico. Aí, infelizmente, nos anos 70 começou a entrar a questão de custo. Ninguém se importou mais a O isso. ser humano é assim, ele quer uma coisa, ele vai lá, ele pega, Tanto, aí ele fala, beleza, não... Tanto que você perde comenta- interesse Tem nada depois, lá, depois né? que pegou uma vez ou duas. Não, vezes. mas só uma tanto pedra, que você né? comentou da Challenger, né, dos anos 80, que um dos acidentes que pode ter acontecido, causou a Challenger foi a pressa. Porque eles estavam lançando ônibus espacial, tava perdendo interesse público, e aí eles resolveram fazer a missão colocando um civil na tripulação, que era uma professora. Escolheram a professora e tudo mais, só que queriam lançar rápido, não viram que tava condições de clima. Os componentes, se não me engano, do ônibus espacial começaram a contrair, começaram a ter pequenas rachaduras, e no momento que lançou, tava todo mundo vendo, o foguete explodiu no meio do caminho. Ao vivo, pro Ao mundo vivo. inteiro assistir. Foi desesperador. Que ano aqui. foi isso? 86. Não tava ainda eu. Você não não existia existia o ainda? Pequeno Osmar, Tava sem TV. sonhador, lá no meio da selva, não... Zero. Foi. Caralho, bicho, isso é coisa... Por que eles foram mais de uma vez? Ele foi uma vez, beleza, tamo aqui, legal, tamo tecnologia, viu, Rússia, tá, pá. Uhum. Aí vai lá de novo pra colocar espelhinho, pra sustentar mentira, né? Porque é Não, a pergunta mas- dos Osmar, por que não vai até hoje, não vai mais? Ah, porque é caro. Então por que foi Não, a é segunda porque, vez? cara, é porque Foi uma vez. além de ser caro, não justifica o gasto. Ninguém se Ah, importa tá, mais. Ligado? Vai fazer o Tipo, que lá? você gastou Não, não mas eles sei foram quantos mais de uma bilhões. vez. Foram E a mais de uma vez. saúde? Por que foram... Não, a por exemplo? primeira vez que eles foram, eles não terminaram os estudos, pô. Ó, Não, preciso e voltar depois lá que eu não peguei seguinte- nenhuma pedra. Porque eu acho que... Rapaz, chegou aqui e falou, esqueci a pedra. Pariu, trazendo um negócio, né? O que eu acho que abafou também foi a questão que aí a gente entra na Guerra Fria, quando começa a disputa. Porque é o que ele Não, falou. eu botei do lado da bota. Eu botei a pedra do lado da bota. Eu vesti a bota, entrei na nave e fui embora. Tu acredita? Quantos milhões vocês gastaram? Puta, mano. Não, mas semana que vem eu tô de boa. Como é que tá aí? Como é que tá pra semana que vem? Não, mas tu Eu falou deixei, de... velho, eu lembro de deixei. Se Só eu voltar lá- só abastece pra voltar. Só enche o tanque. Enche o tanque pra mim. Bicho, tá do lado da bota. Eu botei direitinho, cara, direitinho. Tu gostou, né? Caralho, muito bom. Se divertiu, Imagina esse diálogo de foda, velho. O cara pisa assim. Pô. Não, mas você sabe que tem a história real de... Não de alguém que esqueceu a bota na Lua. Cadê Mas a tem a história pedra? de um satélite que se chocou em Marte em 2001 com uma coisa parecida. Como é? Conta pra O gente. que aconteceu? Era uma sonda chamada, acho que Mars Express, que foi feita em conjunto com os Estados Unidos e com a Europa. Uma parte da equipe construiu, fez toda a programação bonitinha. E a outra parte fez lá toda a construção da nave e tudo mais, lançaram. Aí a sonda chegou em Marte, se espatifou. Aí foram investigar o porquê. Quem construiu a nave, construiu utilizando o sistema de medida internacional, MET, seguro e tudo mais. Ah, eu vi E falar quem isso aí. programou utiliza. Não, quem programou utilizou o sistema imperial de medidas. E daí deu erro de conversão, o computador não sabia o que fazer. Os caras num lugar tinham uma medida, os caras... É tipo polegada e Polegada. centímetro. Exatamente. Chegou lá, não bateu. Só Bateu que- milha, quilômetro por hora. Não, É. polegada, centímetro. Só que aí foi aquela história. A pessoa que viu falou, foi 80 milhões jogado fora. 80 milhões? Que naquela época, né? 80 milhões era dinheiro... Ah, tu falou qualquer número ou foi 80 milhões? Não, foi um número grande. Número Sei que grande, foi, né? tipo, foi da ordem de alguns milhões de dólares. Ah, muitos milhões. E foi assim, tipo, ficou uns 2 anos... Ficou quase que parou por um tempinho as missões pra Marte, né? Porque, Baixar o tipo, Conversor, né? Tinha um aplicativo na Apple Store que o cara não baixou. Pois é. Nossa, não baixou o Conversor, O mano. Google faz isso, você joga no Nossa, Google. tem várias histórias. Das teorias da conspiração, dessas coisas meio... Tem alguma que você refuta todas?
Ah, tipo, é que assim, falar refutar, tipo, eu vou falar, ó, tem tais evidências que vai mostrar aqui, ó, não é desse jeito, tem isso aqui, tem isso aqui. Acho que a última que aconteceu foi a da, que tem uma estrela lá na constelação de Órion, que é a Betelgeuse, que ela tava... Sabe o nome das estrelas, mano. É do Guia do Mochileiro das Galáxias. Exatamente, ó lá, tá vendo? Ele viveu, ó. Caraca. É verdade, exatamente, ó. Tá ligado, eu já li já tudinho. Exatamente, ó lá. E aí eles perceberam que, tipo, tava variando um pouco o brilho dela, né? E aí o pessoal conspiracionista começou a falar, não, mas... Como é que fala? É porque eles estão construindo uma estrutura ao redor da estrela pra ganhar energia. Os aliens. Sei lá quem. Não a NASA. Sei lá Alguém. quem. Alguém, né? E aí foi tipo, foi observando tudo mais, que tá diminuindo o brilho, só que assim, aí o pessoal falou, bom, gente, não dá para parar pra pensar que a estrela tá passando por um processo de evolução estelar, que ela tá perdendo massa e tudo mais, o fato dela tá perdendo massa, ela está perdendo brilho, né? Só que aquela história, às vezes você fala com um pessoal que, tipo, já tá com a coisa na cabeça da conspiração e vai tentar achar todos os motivos pra tentar manter, né? Ela ignora todas as respostas que não batem com a teoria dela. E aí a gente pega e fala, olha, assim, tanto que até eu falo pro pessoal, olha, se você quiser, se você tá aberto pra entender um pouquinho alguma coisa, beleza, agora se é pra continuar reforçando só aquilo que tu acredita, foi, olha, outra pessoa e tudo mais. Essa parada da variação de luz da estrela é um dos métodos que se usa para encontrar um planeta, né, que tá passando em órbita dela e dá uma variação, aí os caras calculam massa, tamanho, distância, tudo, né? Exatamente, tanto que a gente fala, até brinco com os alunos, que falam, olha, com a luz da estrela, com a luz de qualquer objeto no céu, qualquer radiação, você consegue encontrar, distância, temperatura, se ela tá se aproximando, todos os elementos que tem lá. Sabia dessa? Exatamente. Com a luz do elemento, você consegue dizer que elemento é. A gente... Tem uma impressão digital, luz tem uma impressão digital. Tem no Cosmos isso, né? Só ler. Isso. Só assistir o Cosmos. Um elemento que a gente tem na tabela periódica foi descoberto assim, que é o elemento do Sol, que é o hélio, né? Que eles primeiro observaram no espectro. Tem hélio no Brasil. Não, tem. Eles descobriram depois que haviam minerais com esse elemento químico com a mesma assinatura espectral observada no Sol. Só que como já tinha sido observado no Sol, chama do elemento do Sol, o elemento hélio. Hélio significa Sol? Sol significa hélio em latim? É o deus Hélio. É o deus é egípcio, se eu não me engano. Né? Não, grego? O nome é latino, que é o equivalente ao Apolo. Tá. Então foram os romanos que adaptaram dos gregos, copiaram tudo, né? Naquela questão de absorver um pouco da cultura grega. Caralho, e você acredita em vida fora? A gente tava falando aí da construção da parada aí. Existe? Olha, tu acha? O que tu acha? Cara, na minha opinião, tem vários lugares aqui como é que fala? No sistema solar que tem fortes indícios aí pra ter vida. No sistema solar? No você quis sistema dizer solar? quis dizer na nossa galáxia, na Não, Via no Láctea. sistema solar. No sistema solar? No sistema solar. Sério mesmo? Por exemplo? Sorocaba. Imagina. Gente. São Tomé das Letras. A risada dele foi muito boa. Não, mas por exemplo, tem uma das luas de Júpiter chamada Europa. Ah, sim. Que é uma lua que, tipo, é um pouco maior que a nossa lua e tudo mais. Só que ela tem Não, ela é quase o tamanho da Terra. Ela é um pouquinho menor que a Terra. Não, ela é um A pouco... Europa. Assim, não, ela é menor, assim, nesse caso. Se não me engano, a lua... Menor e mais densa. Uma coisa assim, não é? Eu não sei dizer. Mas, assim, eu sei que a maior lua de Júpiter, ela tem quase o tamanho de Mercúrio. Que é a lua Ganimedes, né? Mas a Europa, o legal dela é que, assim, ela tem uma capinha de gelo. Tá. E aí falaram, ela tá muito próxima de Júpiter. Se ela tá muito próxima, ela tá sofrendo ação de força de maré. Sim. Beleza? Então é o seguinte, se ela tem uma camada de gelo em cima, pode ser que embaixo tenha água. Então, fizeram uma... Se tiver água, amigo, tem um beach park tranquilamente lá. Não, 100 km de profundidade no oceano. Baleia, então. Tá cheio de baleia. Pode ter vindo Não tem organismo, nada, pode ter né? tudo. E... Só que ela é muito frio. Então, aí que é a questão. A camada de gelo é fria, só que embaixo ela tem uma fonte de aquecimento interno. que Qual? O núcleo do É planeta. o núcleo da Lua, que é causada por força de maré de Júpiter. Tipo, ela- Júpiter pega a Lua e ela faz uma espécie de uma mastigação, como se fosse um chiclete. E nessa mastigação, nessa força de maré, Com o ela coração gera um calor pulsando, interno ela vai- que vai mantendo o interior da Lua aquecida. Caraca, que louco. Por que a Terra tem um núcleo quente e não é uma bola de pedra? Ó, pensa assim, quando ela se formou, né? Resquício da Tipo, formação.
tava tudo quente. E ela foi resfriando, só que a parte mais externa resfria mais rápido, como se fosse um Entendi. bolo, E né? aí parou de continuar respirando. Ela resfria ainda, mas demora muito mais tempo. Mas, Um tipo, dia essa vai pa- apagar, né? Mas a parte, tipo, da crosta e do manto, né, ainda mantém bastante esse calor dela, interno. E os vulcões, eles não alteram essa temperatura interna? Já que Não, é muito pequeno comparado ao pequeno, resto, né, muito. tudo, né? Tipo, pensa o seguinte, é como se fosse uma micro espinha no tamanho da tua pele, assim, tipo, sei lá. Entendi. Entendeu? Mas eu falei de vida, eu acho que você deve estar falando Uhum. de microvida, de É bactéria, vida, micro-organismo, né? sim, micro-organismo. Ele Tipo, tá tá. falando de sim. ET com Não, nave. eu tô falando de civilizações. Alienígenas do passado. né? Cara, Para de dividir bacalhau, O né? Fabiano Não, tá falando mas de... é muito engraçado. Mas você vê, Ele tipo... tem que fazer assim, ó. Eu sou de um planeta. É isso que ele tá falando. Ah, tem umas pessoas que a gente olha na rua e fala até na dúvida, Ah, né? não. Mas enfim. Tem umas pessoas que a gente olha aqui que a gente tem dúvida. Ah, Usa sim, boné né? pra disfarçar, mas a gente Exatamente, né? Isso, cara, pra esconder o chifre. Tem até aquela história do Spock, né? Quando ele... Acho que é Star Trek 4, que ele vem pra Terra, aí tem que botar, tipo, uma faixinha pra esconder as orelhas pontudas, né? E tudo mais. É, não pode mudar o destino e interagir. Exatamente. Mas assim, vida inteligente, cara, olha... Tem um pesquisador, né, por favor, do Carl Sagan, né, que ele falou, tipo, se a gente é a única civilização no universo, Não, é porque o única. universo é um grande desperdício de espaço, né? Porque, tipo, Pode ser que tem seja também. O universo tudo. é muita coisa. Pode ser que né, seja cara? também, né? Um desperdício de espaço. O universo é muita coisa, cara. Só a Via Láctea já é já são milhões, Ó, milhões pensa de assim, estrelas. O similares ao sistema Sol. solar tem, 8, 9 planetas, né? Aí você pensa, uma estrela, 9 planetas. Quantas estrelas são na nossa galáxia, em média? De 100 a 200 bilhões de estrelas. Aí você pensa, se em cada uma dessas estrelas tem 8, 9 planetas, a gente tem 900 bilhões de possibilidades. Não, de... se você parar, não, se você pensar assim, fizer uma conta que não, só 1% dessas estrelas tem planetas em órbita dela na zona habitável, né, que tem- Exatamente. com as características da Terra, o mesmo tamanho. e O tal. papo outra, é, você não esse vai papo encontrar de ninguém. habitável- Muito Infinito, longe. cara. Esse papo de habitável é a gente é referência, é o que é habitável pra gente. Agora Exatamente. você sabe que outro ser pode habitar outro É. lugar. A gente não sabe nem no Às fundo vezes- do mar, cara. Às vezes Sim. tem resistência para temperatura, pressão diferente, né? Sim, e é bem legal porque assim, a gente vê até aqui na Terra como é que a vida vai surgindo, né? E ela vai criando caminhos diferentes. E um dos melhores tipos de seres vivos que o pessoal encontra, que estuda bastante, é os polvos, né? Os cefalópodes. Porque, tipo, a forma como eles encontraram para sobreviver, tipo, nos oceanos, em ambientes com água, altas pressões e temperaturas, é bem diferente do nosso, né? Do que a gente tá acostumado. Tipo, tem um sistema nervoso, ao invés de ter na cabeça, tipo, ter distribuído nos tentáculos aí tudo mais. É sensacional, cara. E, tipo, a gente, assim, a gente Ah. até fica na dúvida. Se a gente ainda não conhece 100% da vida aqui na Terra, quiçá lá fora, né? Mas a água-viva é mais complexa do que o polvo, né? Tem uma água-viva que é imortal, que as células assim É verdade, é verdade. Mas eu não sei se ela é complexa, mas tem essa questão da imortalidade, né? Que falam, né? Que é aquela água viva pequenininha, né? Que se recicla. Recicla não, pô. Recicla. Ela se recicla. Ela se Regenera. regenera. Refaz. Então você acha que pode ter? Matematicamente falando, Provavelmente extremamente sim, possível. Provavelmente, né? É que a questão é o seguinte, pra eles identificarem a gente é um problema. Não, beleza. Porque pensa o seguinte, ó. contato já é outra conversa, né? Tem um filme Contato, inclusive, que mostra que se você pegar a distância das ondas de rádio geradas desde o primeiro rádio até os dias de hoje, tipo, não atravessou nem 1% da nossa galáxia, nem, tipo, não chegou nem estrela mais próxima ainda. Se a gente joga uma onda de rádio numa direção, ela não tem por que parar, né? Vai continuar andando. Não tem Tipo, por que nenhum motivo. É radiação. Radiação vai continuar viajando. Ela vai diminuir a intensidade. Por quê? Vai pra onde? Porque ela se expande, né? Primeiro que é o Exato. seguinte, depende. Ondas curtas, se você transmitir, que é uma coisa que não se usa mais, ela vai pro planeta inteiro e ela sai da atmosfera. Uhum. O FM, a frequência modulada, ela precisa de muito mais potência para atingir a mesma distância do que ondas curtas. E normalmente ela não sai da atmosfera. O AM, por exemplo, também já sai. Então tem frequências específicas que ele usam para transmitir para fora da atmosfera. Uhum. E isso leva anos-luz, cara, pro bagulho aí. Só que ela vai Não, perdendo intensidade. Isso É. leva anos-luz? Não, isso É. leva anos. Anos. Anos-luz Não, é não. distância. É. Não. Pra ela chegar, foi exatamente o que eu disse. Pra ela chegar em outro lugar, ela vai levar anos-luz. Vai levar Muito anos-luz, tempo. entendi. Só que é Muito muita distância. E muito tempo também. Lógico. Só que acontece o seguinte, ela vai perdendo intensidade. Uhum. Entendeu? E aí, o que capta isso? Se já não tem mais intensidade, entendeu? É tipo, por exemplo, você pega aqui a luz daqui do ambiente, né? Você
Se você coloca essa fonte de luz muito perto de você, você vai receber um sinal muito forte, muito intenso, porque ela está se distribuindo para uma área muito pequena. Agora, quanto mais distante você fica, mais fraco, né, a sensação que você tem, porque ela está se distribuindo para uma área muito maior. Entendi. Ó, que belo exemplo. E o jogo? O jogo... Mas, mano, tamo Alien, então tem Alien. Ué. Só pra deixar aquele... Não tem como saber. Só pra deixar... Eu quero tem. Ó, tem uma... Você já ouviu Ó, falar do grande filtro? já ouvi falar do O grande que é o grande filtro. filtro? Eu não sei o que Eu é. também não Fala, sei. porra, É tipo uma espécie de filtro de café grande, se não me engano, o número Explica pra 103. Para de ser Explica bobo, pra gente. Não, fala a verdade. É que seria o seguinte, Isso, né? Fala pra essa isso é a câmera. cereja do bolo. Atenção nessa Fala pra essa parada. O câmera. grande filtro seria o seguinte: existe uma espécie de um filtro tecnológico que a gente teria que ultrapassar para entrar em contato com civilizações de outros lugares e tudo mais. Só que a questão é se a gente não sabe se a gente ultrapassou ou não, né? Se a gente ultrapassou, mau sinal, porque, tipo, nós fomos a única civilização que atingiu um patamar de complexidade, de evolução e tudo mais que nenhuma outra civilização obteve. Se não conseguiu, motivação para continuar correndo atrás. Que é o que o pessoal chama... talvez eu esteja confundindo só, mas é o chamado paradoxo de Fermi, né? Que é tipo, se a gente tem um universo gigantesco, por que a gente não encontrou tanta vida do jeito que se encontra aqui na Terra, né? O paradoxo de Fermi é um cálculo que os caras fazem justamente o que a gente estava falando, baseado na quantidade de estrelas, a quantidade de sistemas solares. Essa equação de Drake. Essa equação de Drake. Tá. Que aí, então, matematicamente seria possível, tem que ter. E aí o Isso. grande filtro é a teoria que vem para falar talvez o porquê que a gente não tenha Exatamente. encontrado ainda. Que talvez exista um filtro que as civilizações, antes delas chegarem ao ponto de se encontrarem, de explorarem tudo, elas se exterminam. Entendeu? Porque tem que, pelo tamanho, matematicamente falando, tem que ter. Se não tem, não se encontrou ainda, algo acontece. Que dá zica você na não parada. explica. Probabilidade é probabilidade. Exato, mas então, só que você não explica, por exemplo, você não explica os maias. Os caras evoluíram um monte de coisa e os caras sumiram. Eles não sumiram, né? Eles... Não, tem os rastros, mas eles praticamente Não, sumiram. eles estão incorporados aí, os colombianos, os mexicanos, coisas Aí são descendentes dele, pô. Aí é Azteca, os maias estão lá mais pra cima, Azteca e o... Peruano. Não, os caras... Não, a civilização Mexicanos. sumiu. Tem os estudos que mostram onde eles estiveram, que o que aconteceu com os povos, que provavelmente eles se espalharam e foram se agregando a outras civilizações e aí acabaram sumindo. Mas, tipo, por que esses caras eram poderosos se tinha dinheiro igual os egípcios? Sim, o cara foi pro retiro espiritual. Isso acontece direto hoje em dia. Cara, Subiu Eles um foram morro. absorvidos por outras Pô, e aquelas teorias que os ET é tudo humano do futuro? Já viram falar essa? Humano do passado, na verdade, né? É os... O alienígena do passado, você tá falando? Não, você tá falando que na verdade é a gente no Nós futuro somos- voltando pra visitar a gente mesmo. É isso. Tipo no filme Interestelar? Não. Não, isso não rola até porque o... Como chama o que faleceu lá da cadeira de rodas? Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele fez uma festa na casa Christopher dele. Reeve. Ele fez uma festa na casa dele pra viajantes do tempo e ninguém veio. Então, Exatamente. Então, Sim, mas quem disse que ele Será era que eles legal? não vieram? Mas Aí fica a pergunta. você errar a data. Não, fica a pergunta. Quem disse que ele era um cara legal que a gente quer na festa dele? e outra, será que ele divulgou no lugar certo? É isso, faltou impulsionar. Faltou impulsionar. Às vezes você divulgou no Orkut, né? Tipo, É, na época no Instagram, então. Facebook e tal. Tá bom. A pergunta é séria, essa que ele fala ou vamos falar? Não, vamos falar dos jogos, Fala pra gente do quanto de informação astronômica os jogos Cara, têm, são esse- coerentes ou não. Olha, esse daqui do Em Busca do Planeta X foi um que me surpreendeu muito. O jogo da MipoBR, galera. Tem essa parada mesmo de você procurar usando... Tem. Como é que fala? Tirando os fatores... Jogamos, inclusive, umas 3 semanas atrás. Quem Eu ganhou? Joguei na casa do Osmar, Quem ganhou? ganhou no desempate. Olha só. Desempate. Não, Cagada. eu acho, Achamos no mesmo turno Planeta X. eu acho sensacional esse jogo, porque assim, ele simula uma coisa que é a questão da janela de observações. Que é tipo, tem aquele rondel, né, do centro do tabuleiro, né? Que mostra a região legal, do céu onde muito você tá legal. observando. Que é literalmente, tipo, ó, a Terra tá se movimentando ao redor do Sol. É como se a gente tivesse O planeta tá no sistema solar dele, no né? sistema solar rodando. dele. E, tipo, a gente tá aqui na Terra, observando o céu. Os setores, né? Os setores. Do sistema solar. E aí você vai Exatamente. fazendo, usando sua tecnologia diversa, são vários tipos de ações diferentes, né? Exatamente. Pra você ir através de eliminação
Falar, não, isso aqui é alguma coisa. O que que é? Ah, não é um asteroide. Para pra pensar assim, por exemplo, quando a gente faz qualquer descoberta, qualquer anúncio de uma situação, de uma inovação científica, astronômica, qual que é a primeira coisa que você faz? Você tenta eliminar todos os possíveis fatores que podem, por exemplo, no caso, contrariar, né? Tipo, verificar, você eliminar todas as possibilidades alternativas, né? Por exemplo, quando você está vendo um asteroide. Tá, legal, você pegou, definiu a órbita aqui de um asteroide e tudo mais. Ah, mas será que é mesmo um asteroide? Será que não pode ser tipo alguma outra poeira, alguma ilusão de ótica e tudo mais? Vamos checar, vamos eliminar todas as possibilidades até chegar lá. É tipo a história lá da radiação cósmica de fundo, né? Quando o pessoal observou pro céu, achando que tipo, tinha um rádiozinho, primeira coisa que eles pensaram, cocô de pombo. Tava na antena, limparam a antena, tudo mais, continua lá. Apontaram pra tudo que é canto, continuava lá. Aí descobriram que é uma radiação emitida do início do universo, né? Que comprovou o modelo do Big Bang. Caralho. Então, Você vai descartando possibilidades todas que... Sim, e o que eu gostei desse jogo é justamente, tipo, que ele dá aquela janela. Se você abre um caminho maior de observações, pensa, para um astrônomo que está observando, você vai levar muito mais tempo, você vai precisar de muito mais equipamento. Então é aquela questão de você andar aqui no tabuleiro, né? E você vai eliminando todas as possibilidades. Tu coloca uma suspeita, que é tipo publicar um paper, né? Que é fazer a reunião da conferência, né? Que é tipo quem trabalha com pesquisa. Todo ano aqui no Brasil, né? Tem a reunião da Sociedade Astronômica Brasileira. Que todo mundo se junta para mostrar os resultados, mostrar as pesquisas, mostrar o que é importante, o que não é, discutir se alguma coisa tá certa, tá bacana, ou até mesmo conversar, tipo, para construir uma colaboração científica e tudo mais. Que hoje até uma coisa que eu achei muito bacana do Inbusca 40X, que eles são baseados em telescópios que são utilizados para pesquisa mesmo, né? Esse daqui que fica em Tucson. A gente não pesquisou nisso, né? Esse daqui, o VLT, que fica aqui no Chile. Caraca. Né? Cada um é um... E esse, inclusive, que você está segurando, Osmar, é um telescópio que tem colaboração do Brasil, que é o SOAR. Esse aqui não é no deserto do Atacama, mas ele... Fabinho, que respeito o pai, cara. Mas ele teve colaboração brasileira na construção. Os brasileiros, os pedreiros, tava lá. Só pedreiro brasileiro. Sim. A gente mandou farofa. Todos esses pedreiros já foram engenheiros agrônomos. Não seria pra porra nenhuma. Cara, nós mandamos uma bola de futebol pros caras jogarem lá quando... E o que eu achei lindo é que tem as miniaturas, né? Tipo, às vezes o pessoal me pergunta, mas o que é isso aqui? Isso aqui é só tal coisa, tal telescópio, tal tecnologia. E cada um tem uma tecnologia diferente para fazer observação, fazer coleta de dados. Por exemplo, alguns telescópios aqui que eles trabalham mais com radiação infravermelha, que é a mesma radiação que o James Webb trabalha, né? E por que a radiação infravermelha é importante de observar? Primeiro, é fonte de calor, objetos muito frios não vão emitir tanta radiação infravermelha, e também tem material tipo poeira, discos que você pode observar, então você pode fazer um mapeamento do céu de coisas que só luz visível não emite, mas você consegue emitir e encontrar fontes de calor que permitem você observar e entender mais o que está acontecendo no céu. Caraca, bicho. Caraca, eu até me perdi um pouco agora, é muita informação. Você vai jogar, Osmar? Você tá montando pra jogar? Não. Então, dos que tem tecnologia, esse aqui é o... Cara, esse aqui é muito próximo, tipo, pra quem trabalha... Ele simula melhor a realidade. Ele simula muito bem a questão até de janela de observação, né? Por exemplo, legal. Aqui eu vou colocar o Rondel, né? Que quando você tá no observatório, você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, o que eu consigo observar e quando eu consigo observar. Então você tem que ver todo o céu daquela região, se daquela região estão os seus objetos de observação. E aí quando você está fazendo algum projeto, alguma pesquisa, você tem que montar uma carta de listas de materiais de observação para mandar para o observatório, para saber se você tem janela de tempo, né? E aí, por exemplo, quando se constrói um telescópio, não é construído por um só grupo. É construído por uma colaboração. E aí cada país, cada membro tem tipo uma parcela de tempo que pode ser usada para observar. Coloca seu chip ali, os negócios para ficar espionando os outros, né? Cada país tá ali só na Miguel. Só com o micro... De vez em quando alguém vai lá e descobre um negócio novo, né? Sim. Hoje em dia ainda. Hoje em dia, uma criança de 8 anos de idade mexendo no telescópio do pai descobriu um planeta novo. O que prova que se vier um meteoro destruir a Terra, ninguém vai ver, né? Tá todo mundo olhando, pelo contrário. Pelo contrário. Hoje descobre o bagulho do nada, tá hoje tudo meio que, só pra você ter uma noção, hoje a gente consegue ter telescópios que conseguem monitorar o céu inteiro. Inteiro? Inteiro, em uma noite. A questão é a seguinte,
tem muito dado, só que tem pouca gente especializada para analisar Eu tudo ia falar isso. isso. Então a galera que trabalha, por exemplo, muito com machine learning, né, tipo, trabalhar com processos de máquinas para fazer análises de dados, precisões estatísticas, Deve tá ser trabalhando chato. bastante. Você lembra de uma campanha que fizeram de um software, um aplicativo que lançaram, não existia nem, sei lá, isso era para Windows, que era para monitorar isso. Não lembro se foi logo depois que lançaram o Hubble, não lembro se era dele. O que eles fizeram? Era um aplicativo que você baixava no computador e esse seu aplicativo estava processando parte da... Então, milhões de pessoas baixaram. Então, não tinha machine learning, não tinha Amazon para tu subir o negócio lá. Então, cada pessoa baixava no Windows e deixava rodando lá em background para ajudar os caras a processar. Eu tinha isso no computador. Você ganhava uns pontinhos. Como era o nome? Era um aplicativo que Era fácil o lembrar. Set at Home. Era isso? Não lembro. Set o at nome. Home. Não era Que isso era que do eu tinha, não, telescópio. viu? Tinha também Era um o... que era uma logo, era uma corzinha azul claro. Caralho, Você instalava no memória de computador, vocês, me você botava surpreende. pra executar, ele levava teu CPU no máximo, E ficava processando os dados. esquentava teu computador, Isso é você negócio pagava de com Bitcoin energia, que você né? fazia isso aí, cara. Não, na mineração. Não, e tem um nos anos 2000, né, que até hoje, até eu uso pra mostrar pra garotada, né, que é o Galaxy Zoo. Que, assim, teve uma missão no início dos anos 2000 que fez a observação de diversas galáxias, né, que era o projeto SWOAN. Só que tinha muita galáxia para observar e o pessoal estava tentando determinar métodos para classificar, organizar as galáxias, porque é o seguinte, se você consegue classificar e organizá-las, você consegue montar uma linha de tempo evolutiva, tipo, do que pode estar acontecendo com a galáxia. Como se você tivesse, várias pecinhas no jogo, você tem que montar uma linha do tempo, baseado nas fotos que você tem. Como não tinha gente, eu falei, a gente está montando um aplicativo para você, em casa, verificar se tem algum padrão. A partir desses padrões, eles vão fazer um levantamento de dados e vão colocar, tipo, nos computadores. Baseado nisso aqui, se tem, tipo, uma perninha pra cá, pode ter um bracinho de galáxia. Se tá uma coisinha mais bujudinha, tem, tipo, uma nuvenzinha, uma galáxia elíptica e tudo mais. E é utilizado assim, tipo, você baixa no celular, você pode pegar pra observar, né? É sensacional. O Qual é o problema nome desse? é Galaxy Zoo. Vou pesquisar aqui. Vou deixar salvo. Que legal. Vou Vou pesquisar deixar em pra casa, vocês. vou deixar rodando. Caraca, velho. Porque às vezes você acha um gênio, um cara lá olhando aqui, né? Que esse cara, ele vê um padrão assim do nada, vê aquele número voando, né? Sim. Ó, isso aqui tá agora. Não, inclusive uma discussão que entrou agora em tema muito recentemente foi a questão dos satélites do Elon Musk, né? Porque ele tá lançando aí milhares de satélites no espaço, só que tem uma questão. São satélites que estão enviando dados para a Terra e eles têm partes refletivas. E tá enviando pra outro lugar. Não, e não só isso, eles estão afetando as imagens. Porque, tipo, imagina, uma fila de um monte de objetos luminosos Interfere. passando no céu. Aí tu tá, tipo, Caraca. tirando a fotografia de uma imagem extremamente tênue, que é extremamente difícil de você observar e passa um objeto riscando na foto. O homem mandou o caminhão com a luz alta acesa pra estrada, viu? Não avisaram ele, você vai... Ah, não. Põe isso filme no bagulho, Sim. mano. Não dá pra... Inclusive, né, Isso. tipo, até gerou uma Pode certa ser. polêmica aí, porque o pessoal às vezes vê, tipo, um monte de objeto brilhante andando em fila, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Óbvio. Alien. Quê? O pessoal começa, tá vindo Alien andando em cima. Alien. Você falou Alien e OVNI ao mesmo tempo. Não, pelo né, nome, OVNI, exatamente. Aí, tipo, não, os satélites do Elon Mas, Musk. cara, tipo, deixa eu te falar um negócio. É tipo você falar assim, eu vou tirar a foto dessa paisagem aqui. Aí passou o Osmar correndo de bicicleta na frente. Amigão, beleza, depois eu espero um segundo, tira outra foto do mesmo lugar, sem o Osmar. Tipo, tá passando, não é? Você não vai ficar atrapalhando toda a foto. É simples assim. É porque, assim, imagina que aconteceu quando você tá fazendo uma fotografia de objeto que é muito pouco luminoso, você não tira uma fotografia, você tira várias. E nesse aí processamento, tem que só que se você coloca algum objeto ali no meio, alguma coisa brilhante, né? Ela não só vai afetar a imagem do objeto, mas ela pode poluir as outras imagens na hora do processamento. Você sabe quantos frames eles tiram quando tira uma foto? Putz, eu não sei 1.500, responder. 500, é meio pouco, né? É que depende muito, depende da intenção e depende do propósito da observação astronômica, né? Que, tipo, tem algumas que você tira centenas de fotos em um segundo, Você não acha dezenas que de a fotos. política pode interferir na parada? Oi? Tipo assim, vamos foder o Elon Musk por causa disso ou daquilo, vamos foder não só o Elon Musk, estou usando de exemplo, mas pode ser qualquer outro, e aí rolar uma politicagem e atrapalhar o processo científico. Bom, acha que isso pode a gente acontecer? passou agora uma situação de pandemia, né? Que tipo, questões políticas acabaram envolvendo o propósito de você ter todas as pessoas vacinadas, ou tipo, de você receber,
receber atendimento para todo mundo, né? Acelerar o processo para a produção de uma vacina, né? A gente acabou de passar por uma situação assim, né? Então, sim, né? Infelizmente, assim, pode ter políticas públicas que incentivem, a produção e inovação tecnológica, né? Mas, da mesma forma, pode ter pessoas que podem atrapalhar a situação. E aí os técnicos, os profissionais, os mitos da área científica, a voz deles não deveria ter um peso para guiar a humanidade para o que é certo, ou pelo menos naquele momento você acredita ser certo ou errado. Galera, tem que fazer isso. São vários caras diferentes. Enquanto um tá falando isso, o outro tá falando assim, não, é para outro caminho. Aí fica dois braços puxando um braço de guerra, assim, né? Sim. É isso? Porque a ciência tem o lance de refutar a técnica do outro. Cara. Nunca jogou Alquimistas, não? Não, ia até falar daqui, você publica, o Osmar, já jogando isso aqui, publicou 1 milhão de teoria, que tinha 3 certas. Se eu fosse seguir as teorias do Osmar, eu tinha perdido um monte de coisa. Então eu tive que estudar e ia chegar na minha própria teoria. O Osmar é um péssimo cientista. Sim, São um ótimo teórico. Pô, a zoeira. Mas tem essa parada? Não sim, tinha. inclusive teve... Porque você vê um monte de gente falando de virologia, de transmissão de micro-organismos. O cara não sabe nada daquilo que você tá falando do quê? Deixa o médico profissional falar, cara. Não, Tinha exatamente. essa parada. Concordo. Nesse aspecto é que a gente fala, quando você tem uma nação que tem um bom nível de educação, que tá trabalhando, tipo, você tem um passo a mais. Não é só na questão a gente vai fazer descobertas, mas, tipo, tudo que a gente tá usando aqui tudo que a gente tá usando aqui, desde o microfone até isso daqui mesmo, tipo, o jogo de tabuleiro, para você entender como é que um trabalho de um pesquisador faz, né? É um passo a mais para você ter uma inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, né? Não só pra gente, mas pra humanidade. Por exemplo, toda a tecnologia usada nas missões Apollo, a gente usa até hoje, tipo, pra flambar peixe, essas coisas, era menor né? que a do celular da... Sim, não tipo, tem essa? o computador usado nas missões Apollo, tipo, as calculadoras que a gente tem hoje, elas conseguem até ser mais potentes até que o sistema que era utilizado. Que louco, cara. Em calculadora científica, hoje tem mais tecnologia que a nave da Apollo. Exatamente. Não existia eletrônica digital, Era tudo na Então, hora, certo, tava o ET Bilu. Busque conhecimento. É isso que você vai... Vamos falar dos outros jogos rapidinho, que nosso tempo tá Nosso acabando? tempo tá acabando. O Terraform, o que tem nele de científico? Chamou sua atenção, que você curtiu? Cara, que mate o fator sorte. O que começa é o autor, né? Que ele é pesquisador, né? O Jacob Frexilius. Boa. Então ele pegou, assim, ele teve muito cuidado de Jogão, hein? ver muita coisa que tinha em ficção científica, que poderia ser aplicada, e muita coisa que é aplicada, tipo, pra você fazer o processo de terraformação de Marte. Uma coisa que eu gosto dele é, tipo, quais são os principais fatores pra você gerar um ambiente vivenciável. CO2 pra você ter efeito estufa, água, né? E um aumento da temperatura. Tá. Então, só Marte tem esses recursos? Tem, né? Mas é suficiente? Não. Talvez possa ser buscado em outros lugares para minerar em outros ambientes, né? Ou, tipo, você manter sistemas artificiais para você manter a temperatura constante, né? Você povoar, tipo, criar um ambiente onde a vida consegue se sustentar através de injeção de micro-organismos. E eu acho legal que ele pega, né? Até eu lembro quando ele foi lançado esse jogo, que, tipo, tinha muita discussão de ideias que poderiam ser aplicadas para um processo de terraformação marciana, né? Que ele teve o cuidado, assim, de colocar, né? Tipo, desde fabricação de usinas, utilizar uma das luas de Marte para coletar minério, jogar, fazer fabricação de bomba ambiente. nuclear. Exatamente. Sim, Então essa eu gostei muito desse jogo. Na época que lançou, Cara, quando chegou, né? E foi explodiu a cabeça, né? Você fala, muito, "Caralho, olha isso muito. aqui." Que foi bem naquela época que eu tava entrando na onda também dos jogos de tabuleiro. E quando eu vi esse daqui, eu falei, meu Deus do céu, quero... Foi teu primeiro jogo científico, mais da tua área, que você teve contato? Foi, da minha área foi. Científico, o primeiro que eu tive vai ser irônico, foi o Pandemic, assim, mas enfim. Mas o da minha área, assim, de astronomia, de ciência planetária, isso aqui foi Pandemic o não tem primeiro. nada científico, né? Ou tem? Tem. Epidemiologia. Gestão de pessoas, gestão de crise. Tipo, pensa assim, meu você amigo. tem uma equipe de pessoas... Vai Mas se isso não é espalhar... quase humano? Quê? Isso não é quase ciência humana? Também, Serviria também. para todos Também, né? Todas não é as situações. científico, não é Porque ciência assim, exata. pensa o seguinte, você tem uma gestão de crise, mentalidade rápida, né? Tipo, a doença tá se espalhando ali, o que você pode fazer, né? E aí você tem que discutir, né? Com o pessoal entre os pares, pessoal que também é especialista Claro. e tudo Tá dizendo mais. que a parte de humanas não é ciência, é isso que você tá falando. Né?
Pseudociência. Mas que é o cara que é formado em direito, né? Olha lá. Mas foi sutil, mas nós pegamos as más astrologia, intenções. Mas eu gostei muito. E hoje eu fiquei feliz porque não só o jogo, né? Mas tipo, hoje na mídia tem algumas séries que, se você vê coisas do Terraform Mars, aparecem também nessas séries, que é tipo... Tem aqueles do Domo. Isso! Tem Tem uma várias. série na Amazon chamada The Expanse, Sim. que é literalmente a Terra, Marte, que acabou se tornando uma colônia militar, né? Porque, tipo, poucos recursos, o pessoal tava se aproveitando. E o pessoal que tá mineração criou uma nação independente no cinturão de asteroides, né? Que aí depois, anos depois, que lançaram aquela expansão do Terraform Mars, né? Que é, tipo, envolvendo política e tudo mais, né? Como é o nome dessa série? É The Expanse. The Expanse. Eu acho que fizeram 2, 3 temporadas e pararam ela, cancelaram. Não, acho que ela foi na 4ª ou 5ª. Não é que uma que tem o cara que é um detetive de chapéu. Isso, tá Mirror. Não tem final? Tem final. Tem final mesmo? Tem o final. Tem a série, tem o final, mas tem os livros. E os livros, assim, se prenderam, até não Os querem o quê? mais. Os livros. Livros. Acho que, se não me engano, no Brasil só foi lançado o primeiro, que é o Leviatã Desperta. Olha só. Que isso, o cara sabe tudo. E esse próximo jogo aqui? Chegou a falar dele? Eu falei só um Não, pouquinho, o eu falei Apollo, nem a isso. gente falou. Porque Ele assim... descreve Acho que mostrar mais aqui ou menos o pra momento vocês. histórico. A gente precisa falar também da sua parte de inserts, né? Putz, verdade. Vamos pular pra essa parte, então? Já Pode ser. vamos direto Fica à ao Apollo. vontade. Vamos pros organizadores, gente. Nosso tempo tá correndo. O Felipe, ele tem um serviço de organizadores particular. Cadê o jogo com os organizadores? Tá, se tu falar que não trouxe os organizadores... Galera, esse foi Contrapartida. Não trouxe os organizadores. Cara, eu fiquei na dúvida. Mas se eu pra quem trazer conhece, é um, muito parecido com um aí que a galera Ah, tem. Mas qual é o material que usa? É tipo Eu um pirata. uso o foamboard, que é uma espécie de uma espuma revestida de papel, Isso. né? Que fica muito leve, tipo, pra você colocar as caixinhas pra organização e tudo mais. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava terminando um insert que eu tava montando, assim, pra um jogo Tudo novo. feito à mãozinha, mas Tudo feito à mão. manualzinho, Manual, artesanal. Artesanato. Tipo, corto na Manufaturado. régua. Caraca, bicho. manufaturado. E aí tu faz por encomenda? Faço por encomenda. Ou tipo, você fez o Terraform Mars, tem essa galera, quem quiser Terraform Mars tá Então, aqui. eu faço tem no meu Instagram, né? Que eu coloco todos os meus projetos. Catito vai pôr teu E Instagram aí aqui embaixo. Aí montei um sitezinho que, tipo, um monte de pessoas começaram a me pedir, tu tem tal pra tal Faz pra jogo? mim, faz pra mim. Aí eu peguei e falei, vou montar uma lojinha. Aí você pede a encomenda, tem todos os projetinhos montados. Aí eu pego, monto e envio pras pessoas, assim. Tipo, Então, por encomenda. é por encomenda que eu faço, basicamente. sob demanda, assim, tipo. Cadê as imagens? Tu não tem nenhuma parceria com editoras, assim... Nenhuma. Eu fiz tudo, tipo, Até falo, tipo, eu comecei a montar insert por causa que eu tinha comprado um jogo na Insert gringa. ou insert. Vamos já... Eu sempre falei insert, mas todo mundo fala quiser. insert. Como diz um Insert. professor meu, tem uma resposta pra isso. Depende do vento. Depende do... Não, eu gosto da do... É o Fel, qual que é? Escolha que te faz mais Que te feliz. faz mais feliz. Exatamente, que o seu coração mandar. E o Instagram é ArcInsert. Arc Insert. E aí eu comecei a montar pros meus joguinhos, né? Tipo, que originalmente eu comecei montando, que era pra um jogo que eu tinha trazido da gringa, mas não tinha modelo de insert nem nada. Eu comecei a pesquisar pra ver como é que podia ser feito. Aí comecei a montar pra 1, comecei a montar pra 2, pra 3, pra 4. Quando eu vi, já tava... Por que eu devo colocar um insert num jogo meu? Cara, Tu nunca usou? Não, tô... pensa assim, ó. Ah, tá bom. Bom, corta, Perdão. pai. Pensa que você tem uma caixa. Às vezes a caixa vem com, tipo, tem uma regrinha pra você indicar, pra organizar na mesa, botar tudo bonitinho. Às vezes não vem nada na caixa. Tipo, aí você pega, bota um monte de saquinho, bota um monte de coisa. Isso mesmo, esse mesmo. Né? Tem um monte de saquinho, um monte de coisa. Às vezes o que vem dentro da caixa, depois na hora de guardar, não cabe dentro da caixa. E aí como é que você faz? Aí você pode montar uma espécie de uma organização, que Um até organizador. te ajude na hora de você fazer o setup na mesa, né? Tipo, em vez de você pegar, Boa, deixar tudo boa, guardadinho, ó. é. Tá aqui tal coisa pra pegar, tá aqui tal coisa pra pegar e tudo mais. E já ajuda muito, assim. Eu cheguei a tipo, tentar fazer pro Food Chain Magnet. Ficou horrível, ficou uma merda. Não sabia fazer, ficou tudo torto, ficou sem cola. E aí eu desisti. Então recomendo. Pega um contrato Obrigado. profissional. É. Caramba. Aí eu consegui até brinco, né? Que o pessoal falou. Twilight Imperial. Eu consegui Caramba, fazer a proeza de juntar o Twilight Imperium 4 mais a expansão numa caixa só. Caraca, bicho. É física, né? Física é isso aí, amigão. É saber organizar as moléculas. E aí o último que eu vou pra terminar agora, que eu tô fazendo do Cálico, que eu acho mais fofinho dos organizadores.
Jogamos também. esse aí. Tem vídeo nosso jogando com a sua ex, né, Osmar? Tem, com a Mariana. Que ela nessa. ganhou da gente. Ganhou. E o Nos que eu tô humilhou. pra fazer agora pra lançar é o do Bitoco, né? Que é outro que veio, tipo, Boa. sem nada. Tava terminando ele agora antes de vir pra cá. Que, tipo, já vou fazer as fotos pra mandar aqui pra publicar. Isso, é um mercado dentro do outro mercado, né? Tem a galera que pinta miniatura, tem a galera que faz os plásticozinhos dos... Sleeve? Sleeves. Exatamente. Às vezes tem isso, velho. Você quer proteger o jogo com mais... com as sleeves e tudo mais. Às vezes a caixa do jogo não é projetada pra guardar as sleeves. Aí a gente abre. se adaptam. Às vezes tem um organizador do jogo, Uhum. que é aquele de plástico padrão, assim. Isso. E não cabe as cartas. Por causa do sleeve que causa do aumenta sleeve. o volume. É, que às vezes tem 400 É cartas. física, né? Aumenta o volume. Exatamente. Tudo é física, amiga. Não, Tudo o é física, pior é tudo que eu uso bastante questão de física. Porque, por exemplo, às vezes pra montar um insert, que o pessoal fala, às vezes precisa de tampa. Eu falo, olha, se você monta de tal maneira que todos os organizadores caibam lá dentro, você talvez não precise de tampa, nem nada, né? E aí fica... Fica aberto o jogo? Como assim? Não, as caixinhas organizadoras, Ah, tá. eu não coloco tampas. Ah, tá. Porque Tipo, aquelas a tampas própria- sai toda hora. Isso, cai, aí então. eu faço a própria estrutura do insert e tampar todos os outros componentes. E aí tu pode pegar a caixa, jogar pra Isso, cima, pra cara. baixo, aquariar, ela não cai. Fica tudo Fala bonitinho. dele. Esse Technology. aqui, ó. Meu esse aqui é Deus. bem- Olha isso aí. O choque de cultura. Choque de... Choque de cultura. Clash of Cultures. Nossa, eu adoro esse jogo também. Esse eu não joguei ainda. Nossa, é muito bom. Cara, que trampo. Você faz tudo isso na mão? Tudo na mão. Na mão. Olha isso. Ele produz na mão. Quanto esse tempo material. leva pra fazer um desse aí? Um dia, mais ou menos, assim. Ah, então tem que comprar barato, né? Calma. Oi? Aham. Aí ele querendo comprar. É. Não, às Tem que vezes, cobrar a partir do segundo, terceiro. Primeiro é mostra grátis. às vezes até uma vez que me pediram, né, pra fazer, dá pra fazer insert colorido, que eu faço, eu falei, putz. Aí tinha um problema pra fazer insert colorido, eu não sabia pintar. Aí tentei pintar. Aí o resultado, tipo, ficou tipo eu sem óculos, né? Tipo, aí eu falei, aí comecei a ver umas técnicas assim, eu consegui fazer uns exercícios coloridos utilizando colagem, né? Tipo, pega um papel colorido, faz o revestimento, né? Tipo, decoração, assim, sabe? Tá. Aí o nome arquiteto de insert foi porque antes de ser físico eu queria ser arquiteto, né? Falei, deixa eu aproveitar, né, pra alguma coisa. Aí ficou. E aproveitando, esse já é o arroba dele. Pra quem Já. quiser conhecer, Arqui Insert. Tem aí o Não, Catito? não tá com aqui. Não tá Não com tá? Arqui Insert. Arc Mas a Insert. gente descreve aqui. ARQUINSERT. Arqui Insert. Pessoal, a gente conversou aqui com o Felipe Silva. Boa, Quer Filipão. deixar mais alguma divulgação, pessoal, aí, Felipe? Não, acho que só agradecer aqui o convite aí de A vocês. gente que Não, agradece. maravilha, foi muito Cara, bacana. fiquei Aprendi demais. Ai, que bom. Vou olhar para o céu agora com outras perspectivas. Cara falsa, cara. Não aprendeu nada, cara. Aprendeu Galera, aproveitem e sigam também o @contrapartida nas redes sociais, Instagram. Sigam lá nossa agenda, sugiram convidados e temas pra gente ignorar a sua sugestão e fazer do jeito que a gente quiser. Isso, mentira. Sigam também as nossas redes sociais pessoais, @Osmar Campbell, @Fabiano Cabreira, e também apoiem as editoras que apoiam e patrocinam o Contrapartida. Editoras Devir, precisamente, MiboBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Best Market Distribuidora. Muito obrigado, galera. Pé de Pano Produções. Óbvio, Pé de Pano Productions. Cachito, esse estúdio maravilhoso. É isso, galera. Esse foi o Contrapartida de hoje. De segunda a sexta, estamos aí com programas novos, muitos convidados, muitos jogos. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Filipão. Obrigado, Tamo gente. junto. Valeu, Filipão. Até mais, gente. Pode chamar de Filipão.